Oi, pessoal, prontos para nossa aula de matemática? Primeiramente, vocês vão escrever o nome no espaço abaixo, tá certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de comparações. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês poderem enxergar direitinho. Observe a pontuação de duas escolas ao final de um campeonato. Então, a gente tem aí a escola Alfa, que é a bandeira amarela, e a escola Gama, com a bandeira verde. Este menininho aqui, ó, ele estuda na escola Alfa. E ele falou assim: se tivéssemos feito 150 pontos a mais, teríamos empatado com a escola Gama. Então, a gente vê aqui que a escola Alfa fez 600 pontos e a escola Gama fez 750 pontos. Agora, como que o aluno da escola Alfa pode saber a quantidade de pontos que a escola precisaria para empatar? O que ele fez, gente? Ele comparou os resultados. Ele comparou o resultado da escola dele, que é a escola Alfa, com a escola vencedora, que é a escola Gama. Aqui embaixo, ó, tem um desenho de como ele fez essa comparação. Então, ele desenhou como se fosse uma régua, certo? E numerou aqui de 0 a 1000. Embaixo de rosa, ele colocou os pontos da escola dele, ó. Cada espacinho desse aqui representa 50 pontos. Então, ele colocou 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Então, ele marcou todos os pontos da escola dele. E ele marcou também os pontos da escola Gama. Então, aqui de rosa são os 600 pontos da escola Alfa e de azul em cima os pontos da escola Gama. E ele já sabia que a escola Alfa e a escola Gama, até os 600 pontos, eles estavam iguais, certo? E aí, ele contou aqui, ó, os pontos diferentes, ó. 100, vamos começar aqui, ó. 50, 100, 150, porque ele sabe que cada espacinho desses é 50 pontos. Então, isso aqui que está sobrando, que está diferente da escola Alfa e a escola Gama, são os pontos a mais que a outra escola fez, certo? Se a gente sabe que cada espacinho desse aí representa 50 pontos, são 3 espacinhos pintados, 150 pontos, certo? Então, ele calculou a quantidade de pontos que a escola Gama fez a mais que a escola Alfa. Lembrando que a Alfa é a bandeira amarela, a Gama a bandeira verde. E ele fez o desenho aqui embaixo, representando de rosa a escola Alfa e de azul a escola Gama, certo? Então, ele fez essa comparação, ó. Aqui embaixo ele escreveu assim: 150 pontos a menos, porque a escola Alfa tem 150 pontos a menos do que a escola Gama. E a escola Gama tem 150 pontos a mais que a escola Alfa. Esse a mais é o que sobrou, o que a escola Gama fez, que a escola Alfa não fez. Repararam que em cima está pintado com os 3 quadradinhos, cada um representando 50 pontos, e embaixo está em branco? Porque a escola Gama não fez, a escola Alfa não fez esses pontos, certo? Então, isso significa o quê, gente? Ele comparou os resultados. Ele pegou os pontos da escola Gama, que foi a vencedora, que fez 750 pontos, colocou junto dos pontos da escola Alfa, que foi a perdedora, que por sinal é a escola dele, e ele viu que até os 600, as duas escolas fizeram a mesma quantidade de pontos. Dos 600 para frente é que deu a diferença. Essa diferença foi a mais para a escola ganhadora, certo? E a menos para a escola dele, que foi a escola que perdeu. Agora, vamos resolver algumas situações problema? Então, vocês vão pensar
ler e resolver as situações de problema, fazendo a comparação das informações, tá? Então, sempre comparando as informações. Vamos ver essa daqui, ó. Primeira atividade. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2019, Brasil e o Chile jogaram e fizeram os pontos abaixo. Então, Brasil e Chile jogaram. Ó, tem a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha do Chile. E o Brasil fez 83 pontos e o Chile fez 58 pontos. A pergunta é, quantos pontos o Brasil fez a mais do que o Chile? Se a gente for colocar isso numa reguinha, numa escala, para a gente poder fazer a comparação, a gente vai ver que até os 58, o Brasil e o Chile têm a mesma pontuação. Do 58 para frente é que dá a diferença. São os pontos que o Brasil fez a mais. Quantos pontos o Brasil fez a mais do que o Chile nessa partida? 25 pontos, 141 pontos, 90 pontos ou 35 pontos? Então, vocês vão ter que fazer a comparação desse resultado aí, calcular e anotar e clicar aí na resposta correta. Atividade número 2. O dono de uma adega fez uma tabela com as vendas de refrigerantes de sexta e sábado da semana passada. Então, olha só a tabela que ele fez, ó. Ele colocou aqui de azul a venda dos refrigerantes. De amarelo foi o que ele vendeu na sexta-feira. Na sexta-feira ele vendeu 200 refrigerantes. E de verde o que ele vendeu no sábado. Sábado ele vendeu 550 refrigerantes. Agora está perguntando o seguinte: quantos refrigerantes foram vendidos a menos na sexta-feira? Então, gente, sexta, 200, sábado, 550. Até o 200, vendeu igual na sexta e no sábado, certo? Do 200 para frente, é a diferença. Nesse caso, eu não quero saber quantos foram vendidos a mais no sábado, eu quero saber quantos foram vendidos a menos na sexta. Então, vocês vão comparar, calcular e responder. Foram vendidos a menos 550 refrigerantes? Foram vendidos a menos 200 refrigerantes? Foram vendidos a menos 350 ou foram vendidos a menos 750? Gente, vamos pensar um pouco, né? Porque se for vendido a menos, o número, obviamente, não pode ser maior do que o maior número que está na tabela. Né? Então, a gente já tem aí uma alternativa que ela já pode ser descartada de cara, que é o maior número das alternativas, o maior número de resposta. Tá certo? Então, a gente vai ficar aí com 3 alternativas para pensar. Número 3. Paulo e Pablo são irmãos e estudam na escola Alfa, aquela escola lá do começo que participou do campeonato. Sabendo que o Paulo é esse menino aqui, ó, tem 13 anos e que ele tem 5 anos a mais do que o seu irmão Pablo, qual é a idade do Pablo? Pablo é esse que tá de vermelhinho aqui, ó. Eu quero descobrir a idade do Pablo. Eu sei que o Paulo tem 13 anos e o Paulo, ele tem 5 anos a mais do que o irmão dele. Ele é 5 anos mais velho do que o irmão dele. Qual é a idade do irmão dele? Será que o irmão dele, o Pablo, tem 18 anos? Ou o Pablo... Peraí. Será que o Pablo tem 18 anos? Ou o Pablo tem 12 anos? Ou o Pablo tem 8 anos? Ou será que o Pablo tem 5 anos? O Paulo tem 13, ele tem 5 anos a mais do que o irmão. Então, se ele tem 5 anos a mais, ele é mais velho do que o irmão dele. Quantos anos será que tem o irmãozinho dele? 18 anos, 12 anos, 8 anos ou 5 anos? Terminou de responder? Clica em enviar que eu vou receber a atividade de vocês, tá certo? E até a próxima aula!